gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Muita paz para vocês, muita paz mesmo, tá? Bom, então, conforme eu havia dito a vocês, nós vamos conversar sobre o advérbio. Nós ainda estamos dentro da morfologia, então ainda estamos vendo classe de palavras, tá bom? E o advérbio é uma das grandes classes de palavras. Bom, eu vou te dar todas as regras do advérbio, a gente vai conversar sobre isso sim. No entanto, antes, porém, todavia, contudo, né? Eu gostaria de primeiro te dar um macete sobre o advérbio, que tem a ver com a parte teórica mesmo, tá? O macete ele foi criado em cima da parte teórica, que é o seguinte: a parte teórica é que o advérbio é invariável em gênero e em número. E Niane, o que é invariável? Quer dizer, ele não muda em gênero masculino e feminino e em número singular e plural. Essa é uma regra geral, tá? É uma regra geral. Niane, tem exceções? Claro, gente. Não existe português sem exceção, né? Não tem como. Mas a regra geral é essa. Sendo assim, uma das formas, tá, da gente ter o advérbio, tá, de encontrar o advérbio é justamente utilizando dessa regra geral. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma frase, tá, e vai passar essa frase inteira para o plural. Tudo bem? Inteira para o plural. Então, por exemplo, o avião voa alto. Essa é a frase base. Eu preciso identificar o advérbio, tá? Então, eu vou passar a frase para o plural. Os aviões voam alto. Observa, passando a frase inteira para o plural, a palavra alto se manteve no singular. Tudo bem? Isso quer dizer que alto é um advérbio. Então, esse macete é muito fácil e ele é super tranquilo para a gente poder executar na identificação do advérbio da frase, tá? Por exemplo, ela janta fora. Elas jantam fora. Fora ficou no singular. Então, fora é o nosso advérbio aí. É um macete de identificação, serve para a maioria. Observa que eu não estou falando para a totalidade, porque eu disse a vocês que tem exceção e tem mesmo, tá? Mas é um quebra-galho bem legal esse macete aí. Pega a frase, passa para o plural, aquela palavra que ficou no singular é o seu advérbio. Funciona, tá? Beleza. Bom, se isso tá ok, então vamos começar a parte teórica mesmo dos advérbios, tá? Para começar, o próprio nome do advérbio eu já acho muito interessante, né? Porque o prefixo ad, tá? Quer dizer junto. Ad quer dizer junto. Então, por exemplo, junto ao verbo. Então, o próprio nome já diz muita coisa sobre o que a gente está estudando, né? Então, o advérbio, a gente fala que os advérbios, eles são modificadores do verbo, tudo bem? E eles podem ser modificadores do próprio advérbio. Eu sei que quando eu falo modificador, você fala assim, Niniane, mas o que é isso, pelo amor de Deus? Como assim modificador? Modificador, gente, quer dizer que, tá? Ele altera a semântica daquele verbo ou daquele advérbio, tá? Então, por exemplo, tá? Vamos pegar o seguinte, os repórteres e os jornalistas tem muito o que fazer. Observa que eu usei o muito aí. Esse muito, ele altera o sentido do tem, tá? Se eu digo a vocês que os repórteres e os jornalistas têm o que fazer, semanticamente, você entende uma coisa, que eles têm um trabalho a ser feito, alguma coisa similar a isso. Quando eu viro e falo que eles têm muito o que fazer, eu já coloquei uma intensidade naquilo que eles têm que fazer. Então, eu modifiquei a estrutura desse verbo, tá?
Então, os advérbios, eles vão ser estruturas modificadoras, acostumem-se a esse termo, modificadoras, tudo bem? E elas vão modificar o verbo e às vezes o próprio advérbio. Então, isso é um conceito interessante, né? Olha, é claro que esse exemplo que eu usei foi um exemplo de modificação do verbo, né? Mas eu poderia modificar também um advérbio se eu quisesse. Por exemplo, tá? Ele sabe muito bem disso. Bem já é advérbio, né? E aí, quando eu coloco muito, eu modifiquei o advérbio, certo? Então, teoricamente, é isso aí. Digamos assim, a definição do que é o advérbio é simples como a água. Bom, nós vamos ter os advérbios em termos de classificação. Mas entenda, a classificação do advérbio ela é muito pautada em semântica, muito em sentido mesmo, tá? Tanto que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viver isso. Não sei se é também porque eu fico futucando gramática aqui, outra ali, não sei também, posso te dizer exatamente o que é, não. Mas enfim, o fato é, cada vez que eu pego uma gramática diferente, me aparece um advérbio novo. Um novo, tipo assim, eu não conhecia esse advérbio, é de quem mesmo, né? Então, não sei se isso já aconteceu com vocês. Por exemplo, ele cortou-se com a faca, tá? Eu já vi, né, gramáticas colocarem com a faca como advérbio de instrumento. Já vi, tá? Por quê? Porque é pautado na semântica. E quando eu falo semântica, eu tô falando sentido, tá? Ok? Então, acontece, viu, gente? Acontece. Se você está estudando, por exemplo, por uma gramática super completona, daquelas tudão, sabe? Muito provavelmente vai aparecer uns advérbios que você fala assim, Jesus, Maria José, que advérbio é esse? Né? Mas, sim, semântica, sentido. Isso é importante também a gente saber, porque quando a gente sabe que os advérbios eles são pautados na semântica, no sentido, a gente fica mais tranquilo lá na frente. Liliane, como assim a gente vai ficar mais tranquilo lá na frente? Quando eu chegar numa parte da matéria que todo mundo tem horror só de eu mencionar, tá? Quando eu menciono o período composto por subordinação, adverbiais, tem gente que já entra em crise, já começa a se coçar inteiro, né? Mas você tendo por base que os advérbios são pautados na semântica, você fica mais em paz. Né? Fica mais em paz. Por quê? Porque é o seu conhecimento de língua mesmo, tá? E aí nós temos essas classificações dos advérbios. Bom, nós vamos ter uma classificação que é o advérbio de afirmação. Liliane, me dá um exemplo de um advérbio de afirmação? Certamente que darei. Esse certamente é um advérbio de afirmação. Certamente, tá? Com certeza. Absolutamente, tá? É de afirmação. Bom, nós vamos ter o de negação, tá? Eu adoro o advérbio de negação porque nada é mais simples na face da terra do que o advérbio de negação. Não, adoro, nunca, jamais, tá? São advérbios de negação. Bom, vamos ter também os advérbios de modo, tá? Então, por exemplo, Liliane fala calmamente, ou seja, é o modo que ela fala calma, tá? Então, calmamente, o advérbio é um exemplo de um advérbio de modo, tá? Do mesmo jeito que eu poderia dizer que o soldado fala mais calmamente ainda. Então, também é um advérbio de modo, tá? Bom, vamos ter também o advérbio de tempo. E a nossa noção mesmo de tempo. Tipo, ontem foi que dia, gente? Ah, tá. Ontem dei aula até às 18 horas. Ontem é um advérbio de tempo. E eu gostaria de fazer uma ressalva que eu já fiz na aula de pontuação, já conversei com vocês na aula de pontuação. Os advérbios de tempo deslocados, eles vão precisar de vírgula, tá, gente? Qualquer um. Então, coisas que você gosta de escrever, tipo
odiernamente, contemporaneamente, tá? Eles dão a ideia de tempo, eles vão pedir vírgula sim, tá? Bom, vamos ter também o advérbio de lugar. Vamos lá. Aqui tem 6 cachorros. É verdade, gente. A população canina é maior do que a população humana. Aqui tem 6 cachorros, tá? Observa que aqui é um advérbio de lugar. Eu poderia usar nesta casa, poderia tranquilamente, não estaria errado, seria um advérbio de lugar do mesmo jeito, tá? Ou, por exemplo, no Brasil, na sociedade, são advérbios de lugares, tá? Bom, e vamos ter também o advérbio de dúvida. Muita gente fala assim, Liliane, tem advérbio de dúvida? Tem, ué. Quando você não tem certeza de alguma coisa, você usa coisa o quê? Você usa o quê? Talvez um advérbio de dúvida, tá? Com certeza, é um advérbio de dúvida. Bom, e aí nós temos o que a gente mais usa mesmo, não tem como, que é o advérbio de intensidade. O advérbio de intensidade seria, por exemplo, muito, né? A gente usa muito. Ela fala muito, né? Esse muito é um advérbio de intensidade. Então, essa é a divisão clássica dos advérbios. Eu gostaria que vocês entendessem de novo que vocês podem encontrar mais classificações. Aí depende do autor da gramática que vocês estão usando, tá? Inclusive, gente, eu vou aproveitar para dar uma dica para vocês. Se interessa, né? A apostila do SAI eu acho ela bem legal em termos de conteúdo, acho mesmo. Mas às vezes a gente quer complementar o estudo da gente com fontes além das que a gente já trabalha. Em termos de gramática, tá? Eu gosto demais de um autor chamado Mauro Ferreira. Se você tiver a oportunidade de arrumar a gramática, seja ela e-book, seja ela física, de Mauro Ferreira, é a melhor que tem. Em minha opinião, é. Porque ela traz a gramática de uma forma tão clara, tão fácil de digerir. Porque tem determinados autores, gente, que trazem uma gramática tão intensa, vocês já repararam? Que na hora que você lê, você fala misericórdia, gente, mas peraí que eu não entendi, foi nada que esse homem tá falando, o que ele tá arrumando na vida dele? Então, a de Mauro Ferreira não. A de Mauro Ferreira é paz na terra, super tranquila, a didática dele é muito boa. Eu acho que vocês vão gostar pra caramba, quem tá a fim de aprofundar nesses pontos aí, tá? Bom, então, vamos voltar, né, à parte seguinte. Olha, os advérbios, tá? A gente tá falando de advérbio. Eles podem ser interrogativos, tudo bem? Não tem problema. E quando eles são interrogativos, eles vão indicar causa, modo, tempo ou lugar. Advérbios interrogativos vão indicar, de novo, vamos lá, causa, modo, tempo, lugar, beleza? Então não se assustem com isso. Liliane, me dá um exemplo do que é um advérbio de causa. Oh, claro que dou. Olha, por que estava nervosa? Eu faço essa pergunta para você, por que estava nervosa? Tá? Observa que isso é um advérbio interrogativo de causa, tá? O que seria um advérbio interrogativo de modo? Como ela saiu? Eu vivo perguntando isso, gente, é um horror. Pra onde que ela foi? Eu faço as coisas, né? Como ela saiu, né? Um advérbio interrogativo de tempo, né? Quando você vai? Aí o outro responde, não sei, mas aqui em casa o povo responde, se nada da sua conta. Mas enfim, tá? E um pronome interrogativo, perdão, um advérbio interrogativo de lugar. Onde você estava? Isso é frase típica de mãe e de pai. Onde você estava? Você fala, estava em casa. Você tem certeza? Tem, minha mãe é assim. Onde é que você estava? Estava na varanda. Você tem certeza? Eu falei, tem. Né? Então, é de lugar. Então, não se assustem com os advérbios interrogativos, tá? Dando ideia de causa, modo, tempo e lugar, tá? Você pode virar pra mim nessa hora e falar assim, não é estranho, né? É porque é semântica, meus amores. A gente tá lidando com semântica.
E semântica envolve a nossa compreensão a nossa compreensão da língua como um todo, tá? Então talvez por isso vocês devem estar achando um pouco estranho, tá? Bom, e aí, gente, eu queria falar sobre uma coisa importante, que é pronome, né? Tudo bem, mas eu preciso falar sobre isso. Que é o uso do onde e do aonde. Por quê? Porque às vezes aparece errado mesmo nas escritas, né? Então, por exemplo, o onde a gente usa para lugares físicos e fixos, tá? A casa onde moro é branca, e é mesmo, tá? Ok? Onde? Eu vou usar onde por quê? Porque é um lugar físico e fixo. Beleza. Aonde é uma variante de onde e vai indicar movimento, direção. Tudo bem? Sim ou não, gente? Vai indicar movimento e direção. Então, observa que são duas coisas completamente diferentes, tá? Ah, tem gente que fala, então aonde está errado? Não, o aonde não está errado. Para a ideia de movimento, não. Pode usar, é uma variante do onde, tá? Bom, e aí eu preciso te falar sobre a locução adverbial. Eu sei, gente, é forte. Toda vez que a gente estuda morfologia, vem a bendita da locução, né? E a gente fala, é locução. É locução adjetiva, é locução verbal, é locução de tudo quanto é jeito, mas, enfim, vamos para a locução adverbial. Tá? A locução adverbial ela equivale ao advérbio mesmo, tá? Então tudo que a gente conversou sobre o advérbio, a locução adverbial equivale àquilo ali mesmo. No entanto, tá? Ela vai exercer a função de adjunto adverbial. Muita gente fala assim, não é adjunto adverbial? Advérbio? Advérbio é na morfologia, adjunto adverbial é na sintaxe. Fechou? Ok? Beleza. Então é isso aí. A locução, gente, ela é formada por mais de uma palavra. A gente sabe disso. Tudo que envolve locução é formado de mais de uma palavra. Às vezes a preposição em uma palavra, às vezes duas palavras. Por exemplo, a locução verbal. A locução verbal é formada de dois verbos, não é? Um verbo auxiliar e um verbo principal. A locução adjetiva, por exemplo, é formada de uma preposição mais um substantivo, exercendo a função de adjetivo. E a locução adverbial, ela exerce a função de advérbio. Então, vamos pegar um exemplo, tá? Ela chegou na semana passada. Observe essa estrutura, ela é bem extensa, né? Na semana passada. Então, na semana passada vai ser uma locução adverbial de tempo. Ok? Beleza. É diferente de eu falar, ela chegou ontem. Ontem vai ser um advérbio. Tá bom? Tá? Outro exemplo. Ele morreu de amor. Né? Observe, eu usei uma preposição, usei a palavra amor. Tá bom. Isso é uma locução adverbial de modo. É o modo que ele morreu. Então, a locução adverbial aí é formada mais de uma palavra. Né? Nesse caso, é formada por uma preposição. Certo? Ok. Bom, o bom é que basicamente as locuções estão acabando, mas eu espero que vocês tenham compreendido o conceito de locução, que é muito simples, tá? Só tem um nome, eu acho que o nome é pomposo, né? O nome é meio chique, assim, não sei, creio eu que sim, mas enfim, tá? Bom, e aí nós vamos ter os advérbios modalizadores. O que eu acho bonito na língua portuguesa são os títulos, gente. Modalizadores, né? Nós vamos ter os advérbios modalizadores afirmativos, negativos e de possibilidade, tá? Os afirmativos são marcações tipo realmente, com certeza. Não sei vocês, mas normalmente quando eu uso isso, eu tô muito calma, eu tô muito brava. Eu sou extremos para usar o modalizador afirmativo. Não sei. Modalizador negativo. De jeito nenhum. Eu falo isso demais.
De forma alguma, né? E eu ainda falo pausado, não sei se vocês falam pausado, eu falo não, e às vezes eu acho que a coisa não vai, né? Eu falo de jeito nenhum. Eu uso um modalizador negativo assim, ó, separado em sílabas, tá? Não sei se vocês fazem isso, a maioria faz, né? E o que seria um modalizador de possibilidade? Possivelmente, tá? Talvez. Ai, tem um que eu amo, que eu acho tão chique, gente. Eu não sei se vocês acham chique não, mas eu acho. Quiçá. Ai, gente, quiçá é tudo de lindo. Como que escreve quiçá? Q-U-I-C cedilha A, quiçá. Olha, quiçá eu dissesse isso sempre. Nossa, mas é tão bonito, né? Mas enfim, são os advérbios modalizadores. Afirmativa, negativa de possibilidade. Vocês viram como o advérbio é pequenininho, é facilzinho, é tranquilo? Eu espero que vocês tenham entendido. Se você ficou com alguma dúvida, não fica não, tá? Entra em contato comigo, me manda mensagem, gente. Eu adoro mensagem. Eu fico numa felicidade que eu não conto pra vocês. Eu tô falando de coração, porque eu me sinto mais próxima de vocês, né? Eu sei que a gente tá vivendo nessa situação ímpar aí, nossa, que deixa a gente louco, mas enfim, é uma forma de eu me sentir mais. Então, pode mandar mensagem, eu vou gostar, tá? Se entendeu também, beleza, tranquilo, tá? Fico satisfeita, fico feliz. No mais, gente, ó, muita paz pra vocês, muita paz mesmo. A gente se vê na próxima videoaula. Fiquem com Deus, grande beijo. Tchau, gente!